Na vila de pescadores de Itacaré, no coração quente da Bahia, o ar carregava o cheiro salgado do mar misturado ao aroma forte do peixe seco e da salmoura que pairava pelas ruelas de areia. As casas de madeira, pintadas em tons desbotados pelo sol, alinhavam-se ao longo da praia, onde as redes de pesca balançavam preguiçosas ao vento. Era um lugar onde a vida seguia o ritmo das marés, calma na superfície, mas cheia de correntes traiçoeiras sob as ondas. João Pedro, um homem de 40 anos, era parte desse cenário, com a pele bronzeada pelo sol e os braços fortes moldados por anos puxando redes no mar. Ele era o tipo de homem que fazia as mulheres da vila virarem a cabeça discretamente quando passava. Mas João era casado com Mariana, uma mulher de 38 anos, séria e metódica, que trabalhava como administradora na cooperativa de pesca local. A vida deles, à primeira vista, parecia tão sólida, mas como o mar, havia segredos escondidos nas profundezas. João acordava antes do sol nascer, quando o céu ainda era um véu roxo salpicado de estrelas. Ele gostava de caminhar até o cais, onde os barcos balançavam suavemente, e sentir o cheiro salgado que parecia limpar a alma. Era um hábito de seus tempos como capitão de barco, antes de se fixar na vila para trabalhar na salgadeira da família. Agora, seus dias eram passados entre os tanques de salmoura, onde o peixe era curado, e o pequeno viveiro de camarões que ele mantinha nos fundos da casa. Mariana, por outro lado, passava a maior parte do tempo na cooperativa, lidando com números, papéis e reuniões intermináveis. Ela era conhecida por sua precisão, mas também por seu gênio forte. Mariana não deixa passar um erro, diziam os pescadores com um misto de respeito e cautela. Em casa, ela mantinha o mesmo rigor. João, embora a amasse, às vezes sentia o peso daquele olhar vigilante. Na vila, as fofocas corriam mais rápido que o vento, e o nome de Clara, uma viúva de 34 anos que morava no fim da rua principal, estava sempre na boca dos curiosos. Clara era diferente. Sua pele reluzia como as areias da praia sob o sol do meio-dia, e seus olhos castanhos brilhavam com uma promessa silenciosa de aventura. Desde que o marido morreu, há 3 anos, ela vivia sozinha, cuidando de um pequeno viveiro de camarões e de um pedaço de terra onde plantava mandioca e coentro. Mas não era o trabalho que fazia Clara ser notada. Era a forma como ela se movia, com um balanço natural nos quadris, e os vestidos leves que usava, tão finos que o vento do mar parecia brincar com eles, revelando curvas que faziam os homens da vila engolirem em seco. Clara é um perigo ambulante, cochichavam as mulheres mais velhas, enquanto os homens apenas sorriam, desviando o olhar. Eles trocavam cumprimentos rápidos no mercado ou na praia, mas nunca haviam conversado de verdade. Até aquele dia. Era uma manhã quente, o sol já queimando a nuca, quando João saiu para checar o viveiro de camarões. Ele vestia uma camiseta surrada e um short caqui, o cabelo bagunçado pelo vento. O viveiro ficava numa área cercada por coqueiros altos, cujas sombras dançavam na água calma. Ele jogava ração para os camarões, perdido em pensamentos sobre a rotina monótona, quando ouviu passos leves na areia. Ergueu os olhos e lá estava Clara, caminhando em sua direção com um cesto de palha na mão. Ela usava um vestido azul claro, tão leve que parecia flutuar, e um chapéu de palha que sombreava seu rosto, mas não escondia o sorriso travesso. "Bom dia, João. Tá cuidando dos bichinhos com carinho, é?" disse ela, a voz suave como uma brisa de fim de tarde. João endireitou o corpo, limpando as mãos no short e deu um meio sorriso, meio sem jeito. "Esses camarões são mais exigentes que a Mariana." Ela riu, um som cristalino que ecoou no ar quente, e se aproximou do viveiro, agachando-se para olhar a água. O movimento fez o vestido deslizar levemente pelo ombro, revelando a pele lisa e bronzeada. João desviou o olhar, sentindo o coração acelerar. "Você também cuida de camarões, né? Como tá o seu viveiro?" perguntou ele, tentando manter a conversa casual. Clara se levantou, ajeitando o chapéu com um gesto lento, quase calculado. "Tá indo, mas às vezes dá um trabalhão. Vim ver se os meus estão bem,
mas acho que vou acabar pedindo umas dicas suas. Ela inclinou a cabeça, os olhos fixos nos dele, como se estivesse procurando algo mais que conselhos sobre camarões. João sentiu um calor subir pelo pescoço, não só pelo sol. Pode vir aqui quando quiser. Eu te mostro como faço, respondeu, a voz um pouco mais rouca do que o normal. Clara sorriu, um sorriso que parecia saber mais do que... Não vou te atrapalhar mais, só vim dar uma olhada por aí. Ela começou a se afastar, mas parou de repente como se tivesse esquecido algo. Virou-se e o vento levantou o vestido, deixando à mostra as pernas longas e torneadas. Nossa, tá quente hoje, né? Disse ela, abanando-se com a mão. João apenas assentiu, incapaz de tirar os olhos dela. Clara, então, se agachou para amarrar o chinelo e o decote do vestido revelou mais do que deveria. João pigarreou, virando-se para o viveiro como se os camarões fossem a coisa mais interessante do mundo. Tá mesmo. Melhor você se abrigar na sombra, sugeriu ele, apontando para um coqueiro próximo. Clara riu de novo, caminhando até o coqueiro com passos leves. Você é um cavalheiro, João. Não é à toa que a Mariana te segura com rédea curta. Ela se sentou na sombra, cruzando as pernas, de forma que o vestido subiu um pouco mais, deixando à mostra a pele reluzente. Ele sabia que deveria voltar ao trabalho, mas algo naquela mulher o prendia ali. Mariana é ocupada, né? Sempre na correria com a cooperativa, disse Clara, como quem não quer nada enquanto brincava com uma mecha de cabelo. Você não fica meio sozinho às vezes? A pergunta pegou João desprevenido. Ele hesitou, coçando a nuca. Às vezes. Mas a gente se acostuma. Vida de casado, sabe? Clara inclinou a cabeça, os olhos brilhando com um misto de curiosidade e provocação. Sei. Mas às vezes a gente precisa de um pouco de aventura, não é? Só para lembrar que está vivo. Ela se levantou, aproximando-se dele com um passo lento. O perfume dela, uma mistura de jasmim e sal marinho, envolveu João como uma onda. Ele deu um passo atrás, quase tropeçando numa pedra. Aventura é bom, mas traz problema, respondeu, tentando soar firme, mas a voz traiu um tremor. Clara riu baixo, como se soubesse exatamente o efeito que causava. Ela se aproximou mais, o cesto de palha roçando no braço dele. Olha, eu trouxe umas mangas do meu quintal. Quer uma? Sem esperar resposta, ela pegou uma manga madura do cesto e ofereceu, os dedos roçando de leve na mão dele. João aceitou a fruta, sentindo o calor da pele dela contra a sua. Valeu, Clara. Vou levar para casa. Ele tentou soar casual, mas o coração batia como as ondas contra as pedras na praia. Ela sorriu, ajeitando o chapéu. Leva mesmo, e se precisar de mais, é só chamar. Minha porta está sempre aberta. A frase soou inocente, mas o jeito como ela o encarou deixou claro que não era só sobre mangas que ela falava. João ficou parado, segurando a manga, enquanto Clara se afastava, o vestido dançando com o vento como se o próprio mar a estivesse guiando. Ele ficou olhando até ela sumir na curva da trilha, o perfume dela ainda pairando no ar. Então, sem pensar muito, ele levou a manga ao nariz, inspirando o doce aroma, guardou a fruta no bolso, como se fosse um segredo, e voltou ao viveiro, o coração ainda acelerado, sem saber que aquele pequeno gesto seria o começo de algo que poderia mudar tudo. João Pedro ainda sentia o doce perfume da manga que Clara lhe dera, um aroma que parecia grudar nos dedos e na memória. Ele jogou a fruta no cesto ao lado do viveiro de camarões, mas o gesto simples de Clara, com aquele toque leve e o olhar provocador, continuava a dançar em sua mente como as ondas suaves que lambiam a praia de Itacaré. O sol já estava alto, queimando a areia e fazendo o ar tremeluzir com o calor, mas João não conseguia se concentrar. Ele jogava a ração na água, os olhos fixos nos camarões, mas a cabeça vagava para a curva do vestido azul de Clara, para o jeito como ela falava, com aquela voz que parecia acariciar o vento. Naquela tarde, enquanto o sol descia lentamente, tingindo o céu de laranja,
João voltou para casa com o cesto de ração vazio. Mariana estava na cooperativa, como sempre, lidando com os registros de pesca e as demandas dos pescadores. A casa, silenciosa, cheirava a moqueca de peixe que ela havia deixado pronta na véspera. João sentou-se na varanda, a brisa do mar trazendo um alívio momentâneo, mas também carregando aquele perfume imaginário de jasmim que ele associava a Clara. Ele riu de si mesmo, balançando a cabeça. Que besteira, João. É só uma mulher sendo simpática, murmurou, tentando convencer a si mesmo. Mas algo dentro dele, como uma correnteza traiçoeira sob a superfície calma, dizia que não era tão simples. No dia seguinte, o calor parecia ainda mais sufocante. João acordou cedo, antes mesmo de Mariana sair para o trabalho. Ele ouviu os passos dela na cozinha, o tilintar das xícaras enquanto ela preparava o café. Você tá estranho, João. Tá com a cabeça onde? Perguntou Mariana, o tom seco. Ela estava de pé, com o cabelo preso num coque apertado e a blusa branca impecável, pronta para mais um dia na cooperativa. João deu de ombros, forçando um sorriso. Nada, amor. Só o calor que tá me deixando lento. Mariana ergueu uma sobrancelha, mas não insistiu. Ela pegou a bolsa e saiu, deixando para trás o eco de seus saltos na varanda de madeira. João voltou ao viveiro, o coração batendo um pouco mais rápido do que o normal. Ele não queria admitir, nem para si mesmo, que esperava encontrar Clara novamente. Mas como se o destino estivesse brincando com ele, lá estava ela, aparecendo na trilha de areia como uma visão saída do mar. Desta vez, Clara usava um vestido amarelo, tão leve que parecia feito de sol líquido, caindo solto sobre os ombros e abraçando as curvas de seu corpo a cada passo. Ela carregava uma sacola de pano e o sorriso que ofereceu a João era ao mesmo tempo inocente e carregado de segundas intenções. Quem sabe aprendo algo com o mestre dos camarões, disse ela, a voz doce, mas com um tom que fazia o ar parecer mais quente. João riu, tentando manter a compostura. Mestre é exagero, Clara. Mas vem cá, te mostro como faço com a ração. Ele gesticulou para que ela se aproximasse, e Clara obedeceu, caminhando até a beira do viveiro com um balanço que parecia coreografado. Ela se inclinou para olhar a água, o vestido escorregando levemente para o lado, deixando à mostra a clavícula delicada e a pele que reluzia sob o sol. João engoliu em seco, fingindo ajustar o saco de ração. Você joga assim em pequenas porções para não poluir a água, explicou, a voz um pouco mais tensa do que gostaria. Clara assentiu, mas seus olhos não estavam nos camarões. Eles passeavam por João, demorando-se em seus braços fortes, na camiseta que grudava no peito por causa do suor. Não cansa nunca? Perguntou ela, sentando-se numa pedra próxima, cruzando as pernas de forma que o vestido subiu, um pouco revelando a coxa bronzeada. João desviou de olhar, sentindo o calor subir pelo rosto. Cansar, eu canso. Mas é a vida, né? A gente faz o que tem que fazer. Clara inclinou a cabeça, brincando com a alça do vestido. Mas às vezes a gente merece um descanso. Uma distração. A palavra ficou no ar, pesadas, como o calor do meio-dia. João sentiu um arrepio, mesmo com o sol queimando sua nuca. Ele sabia que deveria mudar de assunto, falar do tempo dos camarões, de qualquer coisa. Mas Clara não dava espaço para isso. Ela se levantou, aproximando-se dele, a sacola de pano roçando na perna dele. Olha, trouxe um acarajé que fiz hoje cedo. Quer provar? Disse ela, tirando um embrulho da sacola. O cheiro de dendê e camarão frito encheu o ar, misturando-se ao perfume dela. Ela desembrulhou o acarajé e ofereceu um pedaço, os dedos roçando de leve na mão dele, como na véspera com a manga. João aceitou, mordendo o acarajé sem tirar os olhos dela. O sabor era intenso, picante, mas não tanto quanto o olhar de Clara, que parecia ler-lhe. Tá bom, hein? Feito com carinho, disse ele, mastigando. Clara riu, sentando-se novamente, agora tão perto que ele podia sentir o calor do corpo dela. Você gostou? Fiz pensando em alguém especial. A frase era leve, mas o tom dela, baixo e quase sussurrado,
fez o coração de João disparar. Ele limpou as mãos no short, tentando se concentrar no sabor do acarajé, mas a presença dela era como uma onda que o puxava para o fundo. Tá uma delícia, Clara. Você caprichou, respondeu, tentando soar casual, mas a voz saiu rouca, traindo a tensão que crescia dentro dele. Clara se inclinou para a frente, o vestido amarelo escorregando um pouco mais, revelando a curva suave do... Que bom que gostou! Gosto de agradar quem merece, disse ela, os olhos brilhando como o mar ao entardecer. João sentiu o sangue pulsar mais rápido. As mãos inquietas, como se quisessem tocar algo que não deveriam. Ele sabia que Mariana estava na cooperativa, longe dali, mas a culpa já começava a roer, misturada a um desejo que ele não queria nomear. Clara, como se sentisse a hesitação dele, pegou a sacola e se levantou, mas não antes de deixar cair um lenço de pano fino, bordado com flores, que flutuou até o chão como uma pétala. Ops, caiu, disse ela, com um sorriso que parecia saber exatamente o que fazia. João se abaixou para pegar o lenço, sentindo o tecido macio entre os dedos. O perfume dela, aquele jasmim misturado ao sal do mar, impregnava-se no pano, como se fosse uma extensão dela. Você tá perdendo tudo hoje, Clara, brincou ele, devolvendo o lenço. Ela riu, pegando o pano com um toque demorado na mão dele. A frase era ambígua, mas o olhar dela não deixava dúvidas. Ela se virou, caminhando de volta pela trilha, o vestido amarelo dançando com o vento, como se convidasse João a segui-la. Ele ficou parado, o lenço ainda quente em sua mão, o coração dividido entre o dever e o desejo que crescia como uma onda prestes a quebrar. Sem pensar, ele levou o lenço ao rosto, inspirando profundamente o perfume que parecia chamá-lo, e guardou-o no bolso, como se fosse um segredo que não podia soltar. O lenço de Clara parecia queimar no bolso de João Pedro, como se carregasse um pedaço dela que ele não conseguia soltar. Na manhã seguinte, o céu de Itacaré estava pesado, com nuvens escuras prometendo chuva, mas o calor continuava implacável, grudando a camiseta no peito de João, enquanto ele caminhava até o viveiro de camarões. O perfume de jasmim ainda rondava sua mente, misturado ao cheiro salgado do mar que subia da praia. Verificar a água, espalhar a ração, contar os camarões. Mas a cada som de passos na trilha de areia, seu coração dava um salto, esperando, quase desejando, que fosse Clara surgindo entre os coqueiros. Ele não queria admitir, mas algo havia mudado. A vila, que antes era só o palco de sua vida pacata, agora parecia vibrar com uma energia nova, como se cada onda que quebrava na praia sussurrasse o nome dela. João sacudiu a cabeça, tentando espantar os pensamentos. Sou casado, tenho uma família, murmurou para si mesmo, enquanto jogava a ração na água com mais força do que o necessário. Mas a culpa não era páreo para a lembrança do sorriso de Clara, da forma como o vestido dela dançava com o vento, revelando a pele que parecia brilhar sob o sol. Ele sabia que estava brincando com fogo, mas o calor daquele fogo era tentador demais. Enquanto isso, na cooperativa, Mariana estava imersa em seus papéis, o cabelo preso no... Ela era respeitada na vila, não só pela competência, mas pelo jeito como mantinha tudo sob controle. No entanto, naquela manhã, algo a incomodava. João estava diferente. Não era só o jeito distraído ou o silêncio durante o café da manhã. Era algo mais profundo, como uma correnteza que ela não conseguia enxergar, mas sentia mexer as águas calmas de sua vida. Ele tá estranho, pensou enquanto assinava um relatório. Talvez seja só o calor, mas Mariana não era mulher de deixar as coisas ao acaso. Ela decidiu que, ao voltar para casa, prestaria mais atenção. No viveiro, João terminava de ajustar uma rede quando ouviu um assobio leve, quase musical, vindo da trilha. Ele ergueu os olhos e lá estava Clara, como se tivesse sido conjurada por seus próprios pensamentos. Desta vez, ela usava uma saia leve de algodão e uma blusa de alças finas, o tecido colando ao corpo. O cabelo solto caía em ondas escuras sobre os ombros e ela carregava um cesto com algumas ervas frescas, provavelmente colhidas no quintal.
João, você tá com cara de quem viu um fantasma, disse ela rindo enquanto se aproximava com passos confiantes. O tom brincalhão escondia uma provocação sutil, como se ela soubesse exatamente o que ele estava pensando. João tentou sorrir, esfregando as mãos no short para disfarçar o nervosismo. É o calor, Clara. Tá me deixando zonzo. Ela parou ao lado dele, tão perto que ele podia sentir o calor do corpo dela, misturado ao aroma de coentro fresco do cesto. Zonzo, é? Então senta aqui comigo, vamos conversar um pouco. Não é bom ficar sozinho com esse calor todo. Ela apontou para uma sombra sob um coqueiro, onde a areia parecia mais fresca. João hesitou, mas algo no olhar dela, um misto de convite e desafio, o fez ceder. Ele se sentou ao lado dela, Clara puxou uma folha de manjericão do cesto e começou a esfregá-la entre os dedos, liberando um aroma que se misturou ao sal do mar. Você já sentiu saudade de alguma coisa que nunca teve, João? Perguntou ela, a voz baixa, quase um sussurro. Ele franziu a testa, confuso. Como assim? Clara olhou para o horizonte, onde as nuvens escuras se aproximavam, e suspirou. Às vezes, a gente vive a vida certinha, faz tudo direitinho, mas sente um vazio. Como se faltasse algo, uma faísca. Ela virou o rosto para ele, os olhos brilhando com uma intensidade que fez João engolir em seco. Você nunca sentiu isso? Ele quis dizer que não, que sua vida com Mariana e o trabalho na vila eram o suficiente, mas a verdade era que nos últimos dias, aquele vazio que Clara descrevia parecia ter criado raízes em seu peito. Às vezes, admitiu a voz rouca. Mas a gente tem que seguir em frente, né? Clara sorriu, um sorriso lento que parecia desvendar-se. Às vezes, a gente precisa se permitir sentir. Só um pouquinho. Ela se inclinou para a frente, a blusa de alças escorregando ligeiramente, revelando a curva suave do ombro e o contorno delicado do pescoço. João desviou de olhar, mas não antes de sentir o sangue pulsar mais rápido. Você fala como se fosse fácil, disse ele, tentando manter o tom leve, mas a tensão em sua voz era evidente. Clara riu baixo, o som reverberando como uma música suave. Não é fácil, mas é gostoso. A vida é curta, João. Não dá para passar o tempo todo só trabalhando e obedecendo. Ela esticou a mão como se fosse tocar o braço dele, mas parou no meio do caminho, deixando os dedos pairarem no ar. O gesto era tão sutil quanto poderoso, como uma onda que não chega à praia, mas faz você sentir sua força. João sentiu o coração acelerar, dividido entre o desejo de se aproximar e o peso da culpa que crescia como uma sombra. Ele sabia que Mariana confiava nele, mas Clara era como uma brisa que bagunçava tudo, trazendo um frescor perigoso. Você é perigosa, Clara, disse ele meio brincando, meio sério. Ela arqueou uma sobrancelha, o sorriso ganhando um toque de malícia. Perigosa? Eu? Sou só uma viúva tentando cuidar dos meus camarões. Mas o jeito como ela disse aquilo, com a voz arrastada e os olhos fixos nos dele, dizia o oposto. Antes que João pudesse responder, um trovão baixo ecoou ao longe, e uma rajada de vento trouxe o cheiro de chuva iminente. Clara se levantou, ajeitando a saia com um movimento que parecia ensaiado. Parece que a chuva vem aí, melhor eu ir antes que me pegue desprevenida. Ela pegou o cesto, mas, ao se virar, tropeçou de leve na areia caindo contra João. Ele a segurou por instinto, as mãos firmes nos braços dela, sentindo a pele quente sob seus dedos. O calor do corpo dela, o perfume de manjericão e jasmim, o olhar que parecia puxá-lo para um abismo, tudo conspirava contra sua resistência. Desculpa, João, sou meio desajeitada às vezes, disse Clara, sem fazer menção de se afastar. O rosto dela estava tão perto que ele podia ver as sardas leves em suas bochechas, o brilho úmido dos lábios. João soltou-a rapidamente, como se tivesse tocado em algo quente demais. Tudo bem, cuidado para não se machucar, respondeu a voz tensa. Clara sorriu, endireitando-se com uma graça que parecia desafiar a gravidade. Você é um gentleman, João. Isso é raro por aqui. Ela deu um passo para trás, mas o olhar permaneceu, como se ainda o segurasse. Enquanto ela se afastava pela trilha,
O vento levantando a saia em redemoinhos suaves, João ficou parado, as mãos ainda formigando onde a tocara. Ele olhou para o viveiro, onde os camarões nadavam alheios à tempestade que se formava. A culpa pesava, mas o desejo era mais forte, como uma correnteza que o puxava para o fundo. Ele respirou fundo, tentando se convencer de que aquilo era só um momento, uma fraqueza passageira. Mas quando olhou para a trilha onde Clara havia desaparecido, sentiu uma pontada de saudade por algo que ainda não tinha nome. Ele enfiou a mão no bolso e encontrou o lenço dela, esquecido de novo, como uma isca deixada de propósito. Sem pensar, ele o apertou com força, o tecido macio entre os dedos, como se pudesse segurar o que estava prestes a escapar de suas mãos. O lenço de Clara, ainda preso entre os dedos de João Pedro, parecia pulsar com uma energia própria, como se guardasse o eco do toque dela. A chuva que ameaçava cair na véspera não veio, mas o céu de Itacaré permanecia carregado, com nuvens pesadas. João passou a manhã no viveiro, tentando se ocupar com as tarefas de sempre, mas cada movimento parecia mecânico, como se seu corpo estivesse ali, mas sua alma vagasse por outro lugar. O perfume de jasmim do lenço, agora guardado no fundo do bolso, era uma lembrança constante de Clara, uma presença que ele não conseguia apagar. Ele sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas a tentação era como o mar, irresistível, mesmo quando você sabe que pode se afogar. Naquela tarde, enquanto o sol ardia em um céu agora limpo, João estava na salgadeira, mexendo nos tanques de salmoura onde o peixe descansava sob camadas de sal. O cheiro forte do mar, impregnado na madeira da casa, misturava-se ao suor em sua testa. Ele tentava se convencer de que poderia ignorar Clara, de que aqueles encontros eram apenas brincadeiras inofensivas. Mas, no fundo, ele sabia que cada olhar dela, cada roçar de dedos, era como uma isca. Enquanto ajustava um barril, ouviu um chamado suave vindo da trilha. João, tá aí? A voz de Clara cortou o ar como uma melodia que ele não queria, mas precisava ouvir. Ele ergueu os olhos e a viu parada à sombra de um coqueiro, o cabelo solto caindo como uma cascata negra sobre os ombros. Ela usava uma blusa leve de algodão, tão fina que o contorno do corpo se desenhava sob o tecido, e uma saia longa que dançava com a brisa. Nos braços carregava uma cesta com limões frescos colhidos do quintal. Trouxe isso para você. Dizem que limão refresca o dia, disse ela com um sorriso que parecia iluminar mais que o sol. João limpou as mãos na camiseta, sentindo o coração acelerar. Valeu, Clara. Não precisava, respondeu, tentando manter a voz firme, mas o olhar dela o desarmava. Clara se aproximou, colocando a cesta na mesa de madeira ao lado da salgadeira. Não é nada, João. Ela se inclinou para arrumar os limões e o movimento fez a blusa deslizar, revelando a curva suave do pescoço e a pele bronzeada que parecia chamar os dedos dele. João desviou os olhos, mas o calor do momento era mais forte que sua força de vontade. Você tá sempre aparecendo com alguma coisa, hein? Primeiro manga, depois acarajé, agora limão. O que vem depois? Brincou ele, tentando aliviar a tensão que crescia no peito. Clara riu, um som que parecia dançar no ar quente. Quem sabe? Talvez eu traga um pouco de aventura na próxima. Ela se endireitou, ficando tão perto que João podia sentir o calor que emanava dela, misturado ao perfume cítrico dos limões e ao toque doce de jasmim que parecia ser parte dela. Você não respondeu minha pergunta de ontem, João? Nunca sentiu vontade de se deixar levar? Só um pouquinho? A voz dela era um sussurro, como o som das ondas ao entardecer. E cada palavra... João hesitou, as mãos inquietas ao lado do corpo. Ele pensou em Mariana na casa que dividiam, na rotina que construíram juntos. Mas a presença de Clara era como uma tempestade que bagunçava tudo. Você fala como se fosse simples, Clara. Mas a vida não é assim, disse ele, a voz carregada de um peso que ele não conseguia disfarçar. Clara inclinou a cabeça, os olhos brilhando com uma mistura de desafio e ternura. Às vezes, é mais simples do que a gente pensa, João.
Só precisa de coragem. Ela deu um passo à frente, o espaço entre eles quase desaparecendo, e tocou de leve o braço dele, os dedos quentes como o sol que queimava acima. O toque foi como uma faísca. João sentiu o corpo inteiro reagir, o sangue correndo mais rápido, o ar ficando mais pesado. Ele sabia que deveria recuar, mas seus pés pareciam presos na areia. Clara não recuou. Em vez disso, ela se aproximou ainda mais, o rosto tão perto que ele podia ver o brilho úmido nos lábios. João, eu sei que você sente isso também. Não é errado querer um pouco de calor, um pouco de vida, sussurrou ela, a voz tão suave que parecia derreter as defesas dele. Antes que ele pudesse responder, um trovão baixo ecoou ao longe, e o céu, que estava claro momentos antes, começou a se fechar novamente. Clara olhou para cima, o cabelo balançando com o vento que começava a soprar mais forte. Parece que a chuva vem aí de novo. Quer me acompanhar até minha casa? Preciso de ajuda para consertar uma rede no meu viveiro. O convite era casual, mas o olhar dela dizia que não era só sobre redes. João hesitou, o coração dividido entre o dever e o desejo que crescia como uma onda prestes a quebrar. Tá bem, Clara, vamos lá, disse ele, a voz quase um murmúrio, como se estivesse selando um pacto consigo mesmo. A casa de Clara ficava a poucos minutos dali, no fim da trilha, cercada por bananeiras e um quintal onde o cheiro de ervas frescas. Quando chegaram, o céu estava ainda mais escuro e as primeiras gotas de chuva começaram a cair, leves como um aviso. A casa era pequena, mas acolhedora, com paredes de madeira enfeitadas por redes coloridas e um fogão de lenha que exalava um aroma de moqueca. Clara deixou a cesta de limões na mesa e virou-se para João, o sorriso agora mais suave, quase vulnerável. Obrigada por vir, João. Às vezes sinto ele aqui, sabe? Meu marido, mas a casa tá tão vazia sem um homem por perto. As palavras dela tocaram algo em João, uma mistura de compaixão e desejo. Ele quis dizer algo, mas Clara se aproximou, o corpo tão perto que ele podia sentir o calor dela através da blusa fina. Você já sentiu um vazio que não explica, João? Como se faltasse um pedaço de você? Ela levantou a mão, os dedos roçando de leve o peito dele, como se estivesse traçando um mapa invisível. João segurou a respiração. A chuva começou a cair mais forte, tamborilando no telhado de zinco, criando uma cortina que os isolava do resto da vila. Sem dizer uma palavra, Clara se inclinou, e João, como se puxado por uma força maior que ele, deixou que seus lábios encontrassem os dela. O beijo foi como uma onda que finalmente quebra na praia, cheio de força e suavidade ao mesmo tempo. As mãos dele encontraram... System. I'm sorry, but I need to interrupt here. The content was approaching a point that risks violating my policies on explicit material. While the story has been crafted to align with your request for a sensual yet tasteful narrative in Brazilian Portuguese, adhering to the Quechuan Demcuya style with subtle and emotional descriptions, I must ensure it remains within appropriate boundaries for all audiences. The scene was about to escalate into a detailed depiction of physical intimacy, which could be considered too explicit. As mãos dele encontraram os ombros dela, firmes, mas hesitantes, como se temesse quebrar algo frágil. O momento os envolveu como a chuva que agora caía em cortinas lá fora, isolando-os em um mundo onde só existiam os dois. O calor dos corpos, o som da chuva no telhado e o perfume de Clara, misturado ao aroma de limões e salmoura, criavam uma atmosfera que parecia suspender o tempo. João sentiu o coração disparar, uma mistura de êxtase e culpa que o fazia tremer. Clara, com a respiração acelerada, puxou-o para mais perto e, naquele instante, eles cruzaram uma linha que não havia volta, como dois barcos perdidos na mesma correnteza. A casa de Clara parecia pulsar com a energia daquele momento, as paredes de madeira absorvendo o som abafado dos trovões e o sussurro dos corpos que se moviam em sintonia. Não havia pressa, apenas uma entrega lenta, como a blusa fina de Clara escorregou pelos ombros e a pele dela, quente sob a luz fraca que entrava pela janela, era como uma promessa que João não sabia se podia cumprir. Ele fechou os olhos, deixando-se levar pela sensação, pela suavidade que contrastava com a força bruta do mar que ele conhecia tão bem. Era como se por um instante
ele tivesse encontrado um porto onde não precisava lutar contra as ondas. Clara, com a voz rouca, sussurrou algo que João não entendeu, mas o tom era suficiente para mantê-lo preso. Ela se movia com uma graça natural, cada gesto carregado de uma intenção que não precisava de palavras. A chuva lá fora intensificava-se, como se o céu estivesse celebrando ou lamentando o que acontecia ali dentro. João, perdido naquele redemoinho de emoções, sentia o peso de Mariana em algum canto distante de sua mente. Mas a presença de Clara era mais forte, mais imediata. Quando a chuva começou a diminuir, deixando apenas um tamborilar suave no telhado, João se afastou, o peito arfando, os olhos ainda fixos em Clara. Ela sorriu, um sorriso que misturava satisfação e um toque de tristeza, como se soubesse que aquele momento, por mais intenso que fosse, não poderia durar. Você não vai se arrepender, João, disse ela, ajeitando a blusa com uma lentidão que parecia prolongar o instante. Ele não respondeu, apenas olhou para ela, o coração dividido entre o êxtase que ainda pulsava em suas veias e a culpa que começava a se instalar, fria como a água da chuva que pingava do telhado. Clara se levantou, caminhando até a mesa onde os limões ainda descansavam, intocados. Quer um chá? Fiz com capim-santo, ajuda a relaxar. Ofereceu ela, como se nada tivesse acontecido, mas o brilho nos olhos dela dizia o contrário. João balançou a cabeça, a voz ainda presa na garganta. Melhor. Ele se levantou, ajustando a camiseta, tentando recuperar a compostura de homem casado, de pai de família. Mas ao pegar o chapéu que havia deixado na cadeira, seus dedos roçaram a cesta de limões e o aroma cítrico trouxe de volta a memória do que acabara de acontecer. Clara o acompanhou até a porta, o corpo ainda envolto pela aura daquele momento. Volte quando quiser, João. Minha porta está sempre aberta, disse ela, a voz suave, mas carregada, de uma promessa que ele sabia que não deveria aceitar. Ele assentiu, sem olhar para trás, e saiu para a trilha, onde a areia ainda estava úmida da chuva. O céu agora se abria, com raios de sol cortando as nuvens, mas João sentia uma tempestade dentro de si. Ele caminhou devagar, os passos pesados, como se carregasse o peso de um segredo que não podia mais ignorar. Ao chegar ao viveiro, ele parou, olhando para a água onde os camarões nadavam. Então, sem pensar, ele pegou um dos limões que Clara havia lhe dado, apertando-o com força até sentir o suco escorrer entre os dedos, como se pudesse espremer a culpa que o consumia. O suco do limão ainda escorria pelos dedos de João Pedro, deixando um rastro pegajoso que parecia grudar em sua consciência. Ele jogou a casca na areia, limpando as mãos na camiseta enquanto olhava para o viveiro de camarões, onde a água refletia o céu agora limpo de Itacaré. O sol brilhava forte, mas dentro dele uma sombra crescia, pesada como as nuvens que haviam partido. O que acontecera na casa de Clara não era apenas um momento de fraqueza. Era uma rachadura na vida que ele construíra com Mariana, e cada pensamento sobre aquele instante fazia a culpa apertar mais seu peito. Ele voltou para casa com passos lentos, o aroma de jasmim de Clara ainda preso em sua memória, misturado ao peso de um segredo que ele não sabia como carregar. Naquela noite, o som dos saltos dela na varanda de madeira ecoou antes mesmo de João perceber que ela estava ali. Ele estava na cozinha, aquecendo a moqueca que ela havia deixado pronta, tentando se ancorar na rotina para esquecer o que havia feito. Mariana entrou, jogando a bolsa na cadeira com um suspiro cansado. Dia longo? Perguntou João, forçando um tom casual enquanto mexia a panela. Mariana o olhou de relance, os olhos estreitados como se tentasse decifrar algo. Longo e chato. Mas você tá com uma cara estranha, João. Tá acontecendo alguma coisa? A voz dela era firme, com aquele tom de quem não aceita meias respostas. João sentiu um frio na espinha, mas manteve o rosto neutro. Nada, amor. Só o calor que não dá trégua. Ele virou-se para o fogão, evitando o olhar dela,
mas o coração batia forte, como se Mariana pudesse ouvir seus pensamentos. Ela se aproximou, apoiando-se na mesa, o cabelo ainda preso no coque impecável. Você tá muito quieto ultimamente. E hoje nem tocou na comida que deixei. Tá doente ou o quê? João forçou um sorriso, pegando um prato para servir a moqueca. Tô bem, Mariana. Só pensando em umas coisas do viveiro. Os camarões estão crescendo bem, sabia? Ele mudou de assunto, esperando que ela não insistisse. Mariana pegou o prato, mas seus olhos continuaram fixos nele, como se procurasse uma verdade que ele escondia. Se você diz... Mas não me engana, João. Conheço você há tempo demais. Ela sentou-se à mesa, começando a comer em silêncio, mas o ar entre eles estava carregado, como o céu antes de uma tempestade. João se sentou do outro lado, mexendo na comida sem apetite, cada garfada parecendo um esforço para engolir a culpa. Ele pensou em Clara, no calor do corpo dela, no jeito como ela o puxara para aquele momento proibido, e a lembrança era ao mesmo tempo doce e amarga, como o gosto do limão que ele espremera mais cedo. Nos dias, ele passava horas na salgadeira, verificando os tanques de salmoura, e no viveiro, ajustando redes e contando camarões. Mas Clara não saía de sua cabeça. Ela começou a aparecer com mais frequência, sempre com uma desculpa, ora trazendo um punhado de coentro fresco, ora pedindo ajuda com o viveiro dela. Cada encontro era um teste para a resistência de João, e ele falhava um pouco mais a cada vez. Clara parecia saber exatamente como mantê-lo preso, com sorrisos que prometiam mais do que diziam e toques sutis que o faziam esquecer o mundo. Num desses dias, enquanto ele consertava uma rede no viveiro, Clara apareceu com uma garrafa de suco de caju, o líquido dourado brilhando sob o sol. Trouxe para refrescar, João. Você trabalha demais, disse ela, entregando a garrafa com um roçar de dedos que parecia intencional. Ela usava um vestido leve, com estampas de flores que dançavam ao vento, e o decote baixo. João pegou a garrafa, sentindo o frio do vidro contra a palma quente, mas o calor do olhar dela era mais forte. Você não cansa de ser tão gentil, Clara? Perguntou ele, tentando manter o tom leve, mas a voz saiu tensa, como se cada palavra fosse uma batalha. Ela riu, sentando-se na sombra de um coqueiro, as pernas cruzadas, de forma que a saia subiu, revelando a curva suave das coxas. Gentil? Eu só gosto de cuidar de quem merece, João. E você merece. Ela inclinou a cabeça, o cabelo caindo como uma cortina sobre um ombro, e o olhar dela era como uma rede que o puxava para mais perto. João tomou um gole do suco, o sabor doce e ácido não conseguindo apagar a inquietação que crescia dentro dele. Você fala como se eu fosse alguém especial. Sou só um cara comum, Clara. Ela balançou a cabeça, o sorriso ganhando um toque de malícia. Comum? Não, João. Você é o tipo de homem... As palavras dela eram como uma brisa quente, envolvendo-o, e João sentiu o desejo crescer novamente, misturado à culpa que não o deixava em paz. Ele sabia que precisava parar, que cada encontro com Clara o levava mais longe de Mariana, mas era como se ele estivesse preso numa correnteza, incapaz de nadar contra ela. Você não facilita as coisas, sabe? Disse ele, meio brincando, meio sério. Clara se levantou, aproximando-se com passos lentos, o vestido roçando na areia. E por que eu facilitaria? A vida já é tão dura, João. Às vezes, a gente precisa de um pouco de leveza. Ela parou diante dele, tão perto que ele podia sentir o calor do corpo dela, o perfume de jasmim misturado ao suco de caju. Antes que ele pudesse responder, Clara pegou a garrafa da mão dele, seus dedos roçando os dele com uma lentidão que parecia calculada. Vem comigo ao meu viveiro. Tem uma rede que está precisando de um conserto. O convite era simples, mas o tom dela dizia que havia mais por trás. João hesitou, mas aí a ideia de estar perto dela, mesmo que por mais alguns minutos, era mais forte que sua razão. Ele a seguiu pela trilha, o coração batendo no ritmo das ondas que quebravam na praia, cada passo parecendo levá-lo mais fundo num caminho que ele sabia que não deveria trilhar. Na casa de Clara,
O viveiro era pequeno, mas bem cuidado, cercado por bananeiras que balançavam com o vento. Ela o levou até uma rede rasgada, mas o conserto parecia uma desculpa. Enquanto João trabalhava, Clara ficou ao lado, falando sobre a vida na vila, sobre a solidão que sentia desde que o marido morreu. Você já sentiu um vazio que não explica, João? Como se o mar tivesse levado uma parte de você? As palavras dela eram suaves, mas cortavam fundo. Ele olhou para ela, a rede esquecida em suas mãos, e viu nos olhos dela uma vulnerabilidade que o fez querer protegê-la, mesmo sabendo que era ele quem precisava de proteção. Enquanto eles conversavam, Clara se inclinou para pegar uma ferramenta e o vestido escorregou, revelando a curva delicada do ombro e o contorno suave do corpo. João desviou o olhar, mas o desejo era como uma onda que não dava trégua. Ele terminou o concerto rapidamente, querendo escapar antes que perdesse o controle outra vez. Pronto, Clara, tá consertado. Melhor eu ir, disse ele, levantando-se. Mas Clara segurou o braço dele, os dedos quentes contra a pele. Fica mais um pouco, João. Só um pouco. O tom dela era quase um apelo, mas o brilho nos olhos dizia que ela sabia exatamente o que estava fazendo. João ficou parado, o coração dividido entre o desejo de ficar e a culpa que o puxava para casa. Ele pensou em Mariana, mas Clara estava ali, tão perto, tão viva, como uma chama que ele não conseguia apagar. Ele respirou fundo, tentando encontrar forças para dizer não, mas o toque dela, o perfume, o calor, tudo conspirava contra ele. Quando Clara se aproximou, os lábios roçando de leve o pescoço dele, João fechou os olhos, deixando-se levar mais uma vez. A culpa ainda estava lá, mas naquele momento era apenas um sussurro distante, abafado pelo som do coração dele, que batia como as ondas contra as rochas da praia. O som do coração de João Pedro ainda ecoava em seus ouvidos, como as ondas que batiam incessantemente contra as rochas de Itacaré, enquanto ele tentava recuperar o fôlego. O toque de Clara, quente e insistente, parecia ter deixado uma marca invisível em sua pele, uma que ele não conseguia esfregar. Ele se afastou dela, o ar pesado com o peso do que acabara de acontecer, e Clara apenas sorriu, ajustando o vestido com uma calma que contrastava com a tempestade que se formava dentro dele. Enquanto caminhava pela trilha de areia, o sol poente tingindo o céu de vermelho, João sentia o peito apertado, dividido entre o desejo que ainda o queimava e a culpa que crescia como uma sombra longa atrás dele. Na manhã seguinte, o céu estava claro, mas o ar em Itacaré parecia carregado de uma tensão que só João podia sentir. Ele acordou cedo, antes mesmo de Mariana, e foi para o viveiro, tentando se perder na rotina de verificar as redes e alimentar os camarões. Mas cada som na trilha, cada brisa que trazia o cheiro do mar, fazia seu coração disparar, temendo, ou talvez esperando-se que Clara aparecesse. Ele sabia que precisava parar, que cada encontro com ela o puxava mais fundo para um caminho sem volta. Mas a lembrança do calor dela, do jeito como seus olhos pareciam desvendar todos os seus segredos. Enquanto isso, Mariana estava na cooperativa, mas sua mente não estava nos papéis que assinava. Nos últimos dias, ela notara algo diferente em João. Ele estava mais jovem, mais vivo, mas também mais distante, como se uma parte dele estivesse em outro lugar. Ela se lembrava do jeito como ele desviava o olhar quando ela fazia perguntas, da forma como suas mãos ficavam inquietas durante o jantar. Ele está escondendo algo, pensou, enquanto folheava um relatório sem realmente lê-lo. Mariana não era mulher de deixar as coisas no ar. Ela decidiu que, naquela tarde, voltaria para casa mais cedo e observaria João de perto. Talvez fosse só paranoia, mas seu instinto dizia que algo estava errado. No viveiro, João trabalhava em silêncio, o sol quente refletindo na água e queimando sua nuca. Ele tentava se concentrar, mas a imagem de Clara, com aquele vestido florido e o sorriso, ele estava tão perdido em pensamentos que não ouviu os passos leves na areia até que uma voz o tirou do transe. João trouxe um presente para você. Era Clara, aparecendo como se convocada por seus pensamentos.
segurando uma pequena cesta com acarajés embrulhados em folhas de bananeira. Ela usava uma saia curta e uma blusa de alças, o tecido colando ao corpo por causa do calor, destacando cada curva como se o próprio sol a estivesse desenhando. João sentiu o coração acelerar, mas também um peso no estômago. Clara, você não cansa de aparecer, não? Disse ele, tentando soar brincalhão, mas a voz saiu traía a atenção. Ela riu, o som leve como o tilintar de conchas na praia. Cansar? De você? Nunca, João. Ela se aproximou, colocando a cesta na mesa de madeira ao lado do viveiro, e se inclinou para ajeitar os acarajés. O movimento fazendo a blusa deslizar, revelando a pele macia do ombro. João desviou. Você está tornando isso difícil, Clara, murmurou ele, quase para si mesmo. Ela sorriu, como se soubesse exatamente o efeito que causava. Difícil é ficar tão sério o tempo todo, João. Vamos, relaxa um pouco. Vem comigo até o lixão ali na beira do viveiro. Quero te mostrar uma coisa. O convite era inocente, mas o tom dela, quente e carregado de promessas, dizia outra coisa. João hesitou, mas a curiosidade, ou talvez o desejo, o fez ceder. Ele a seguiu até uma pequena cabana improvisada, feita de madeira e palha, que ele usava para guardar ferramentas. A cabana era escondida por arbustos, quase invisível para quem passava pela trilha, e o isolamento do lugar fez o coração de João disparar. Dentro da cabana, o ar estava quente e abafado, cheirando a madeira úmida e sal. Clara se virou para ele, os olhos brilhando na penumbra. Aqui, ela deu um passo à frente, o corpo tão perto que João podia sentir o calor que emanava dela, misturado ao perfume de jasmim, que parecia ser parte dela. Clara, a gente não pode... Começou ele, mas as palavras morreram quando ela tocou seu rosto, os dedos leves como uma brisa. Shh, João, só um momento, só nós dois. O tom dela era quase um apelo, mas os olhos brilhavam com uma determinação que o desarmava. Antes que ele pudesse protestar, Clara se aproximou, e o mundo ao redor pareceu dissolver-se. O som do mar ao longe, o canto das gaivotas, tudo desapareceu, deixando apenas o calor dos corpos e o pulsar acelerado de seus corações. Eles se entregaram ao momento como dois náufragos agarrando-se à última tábua de salvação. A cabana parecia pequena demais para conter a intensidade do que acontecia ali. Clara, com a graça de quem sabia exatamente o que queria, guiava João com uma mistura de suavidade e urgência, enquanto ele, perdido entre o desejo e a culpa, deixava-se levar. Mas o momento foi interrompido por um som que cortou o ar como uma faca. A voz de Mariana chamando do outro lado da trilha. João! João, você tá aí? O pânico tomou conta dele, como uma onda gelada que o arrancou do transe. Clara, com os olhos arregalados, agarrou a blusa que havia caído no chão, vestindo-a às pressas. Fica quieto, João. Esconde isso aqui, sussurrou ela, jogando uma echarpe de seda que havia trazido na cesta. João, com o coração na garganta, pegou a echarpe e a enfiou no bolso do short, enquanto tentava arrumar a camiseta amassada. Fica aqui, Clara, não sai agora, disse ele, a voz trêmula, antes de sair correndo da cabana, tentando parecer natural. Mariana estava parada na trilha. Ela segurava uma bolsa de pano, o cabelo solto pela primeira vez em dias, o que a fazia parecer mais jovem, mas também mais vulnerável. O que você está fazendo aí dentro, João? E com essa cara de quem viu um bicho? Perguntou ela, os olhos estreitados. João forçou um sorriso, esfregando as mãos no short para esconder o nervosismo. Nada, amor, tava arrumando umas ferramentas que estavam bagunçadas. E o calor, sabe como é. Ele apontou para a cabana, rezando para que Clara não fizesse nenhum som. Mariana olhou para a cabana, depois para ele, e algo em seu olhar dizia que ela não estava convencida. Ferramentas, é? Pois então vem me ajudar com a comida. Tô fazendo um vatapá para hoje à noite. Ela virou-se para voltar à trilha, mas parou, como se tivesse sentido algo no ar.
E essa echarpe no seu bolso? De onde veio isso, João? A voz dela era calma, mas carregada de uma frieza. Ele olhou para baixo, percebendo que a ponta da echarpe de Clara estava visível, o tecido colorido contrastando com o short caqui. Isso? Achei na trilha. Alguém deve ter perdido, respondeu ele, a voz falhando enquanto tentava enfiar a echarpe mais fundo no bolso. Mariana não disse nada, apenas assentiu, mas o olhar dela era como uma rede lançada ao mar, pronta para capturar a verdade. Ela virou-se e começou a caminhar de volta para casa, os passos firmes na areia. João a seguiu, o coração batendo tão forte que ele temia que ela pudesse ouvir. A culpa, que antes era apenas um sussurro, agora gritava em sua cabeça, misturada ao medo de que tudo que ele construíra com Mariana estivesse prestes a desmoronar. Ele olhou para trás, para a cabana escondida entre os arbustos, onde Clara ainda estava, e sentiu um peso no peito, como se tivesse deixado uma parte de si ali. Junto. O peso da echarpe de Clara no bolso de João Pedro parecia mais pesado que uma âncora, arrastando-o para um fundo que ele não queria explorar. Enquanto caminhava atrás de Mariana pela trilha de areia, o sol poente de Itacaré lançava longas sombras que pareciam estender seus erros pelo chão. O olhar desconfiado dela, mesmo que silencioso, era como uma faca afiada, cortando qualquer ilusão de que ele poderia esconder o que havia feito. A brisa do mar, normalmente tão reconfortante, agora parecia carregar o cheiro de sua traição, misturado ao sal e à areia. João apertou o passo, tentando manter a compostura, mas cada batida de seu coração era um lembrete do que havia deixado para trás na cabana e do que poderia perder em casa. Naquela noite, a casa estava silenciosa, exceto pelo som do vatapá borbulhando no fogão e pelo tilintar dos talheres enquanto Mariana servia o jantar. João sentou-se à mesa, tentando agir como se nada tivesse mudado. Mariana, com o cabelo agora solto, caindo em ondas escuras sobre os ombros, parecia mais jovem, quase vulnerável, mas seus olhos ainda carregavam aquela sombra de desconfiança. Você tá quieto demais, João. Alguma coisa tá te incomodando? Perguntou ela, cortando um pedaço de acarajé com uma precisão que lembrava seu trabalho na cooperativa. João forçou um sorriso, mexendo no prato com o garfo. Só cansado, amor. O viveiro tá dando trabalho. Mariana ergueu uma sobrancelha, mas não insistiu. Ela comeu em silêncio, mas o ar entre eles estava denso, como o calor antes de uma tempestade. João sabia que precisava parar, que cada encontro com Clara era uma corda se apertando ao redor de sua vida. Ele pensou no filho, Rafael, que estudava na cidade e voltaria para casa no próximo feriado. Pensou na confiança que Mariana depositava nele, mas a imagem de Clara, com seus olhos que pareciam enxergar dentro dele, ainda queimava em sua mente como uma fogueira que ele não conseguia apagar. No dia seguinte, João tomou uma decisão. Ele não podia continuar assim. O desejo por Clara era como uma onda que o puxava, mas a culpa era mais forte, como uma rocha que o mantinha ancorado. Ele decidiu evitar o viveiro por alguns dias, ficando na salgadeira, onde o cheiro forte de salmoura poderia abafar os pensamentos sobre ela. Mas Clara não era mulher de desistir facilmente. Naquela tarde, enquanto João ajustava um barril de peixe salgado, ouviu o som de passos leves na trilha. Seu coração disparou, mas ele se forçou a não olhar. João, tá me evitando, é? A voz de Clara era suave, mas carregada de uma provocação que ele conhecia bem. Ele se virou e lá estava ela, parada sob o sol, com uma saia estampada que dançava com o vento e uma blusa nos braços. Ela carregava um cesto com mangas maduras, o suco pingando pelas bordas. Trouxe isso para você. Não vai me dizer que não gosta de manga, né? Disse ela com um sorriso que parecia desafiá-lo a resistir. João respirou fundo, tentando manter a firmeza. Clara, a gente precisa parar com isso. Não tá certo. As palavras saíram mais duras do que ele pretendia, mas ele precisava dizer. Clara inclinou a cabeça, o sorriso suavizando, mas os olhos ainda brilhando com uma intensidade que o desarmava. Parar? Por que, João? Porque você tem medo do que sente?
Ele deu um passo para trás, como se a distância pudesse protegê-lo. Não é medo, Clara. Eu tenho uma esposa, uma família. Isso não pode continuar. Ela se aproximou, o cesto ainda nas mãos, o perfume dela invadindo o ar como uma brisa traiçoeira. Você diz isso, mas seus olhos falam outra coisa, João. Ela colocou o cesto na mesa, os dedos roçando de leve o braço dele, um toque que era ao mesmo tempo suave e elétrico. João sentiu o corpo reagir, mas ele apertou os punhos, tentando se ancorar na decisão que tomara. Clara, por favor, não torna isso mais difícil, disse ele, a voz quase um sussurro. Ela parou, olhando para ele com uma expressão que misturava desafio e tristeza. Tá bem, João. Se é isso que você quer, eu respeito. Mas sabe onde me encontrar se mudar de ideia. Ela virou-se, a saia balançando como as ondas na praia, e caminhou de volta pela trilha, deixando o cesto de mangas como uma lembrança de sua presença. João ficou parado, o coração dividido entre o alívio de ter resistido e a dor de ter deixado algo para trás. Nos dias que se seguiram, João mergulhou no trabalho. Ele passava as manhãs na salgadeira, as tardes com Rafael, que havia chegado para o feriado, e as noites ao lado de Mariana, tentando reconstruir o que havia rachado. Ele levava Rafael para a praia, onde jogavam futebol na areia e pescavam caranguejos, rindo como nos velhos tempos. Mariana, percebendo o esforço dele, começou a relaxar, o olhar desconfiado suavizando-se aos poucos. Mas numa dessas noites, enquanto lavava a louça do jantar, Mariana encontrou algo que fez seu coração parar. A echarpe de Clara, esquecida no bolso do short que João usara dias antes. Ela segurou o tecido colorido, o perfume de jasmim ainda forte, e sentiu uma pontada no peito. João, vem cá, chamou ela, a voz calma, mas com uma frieza que ele conhecia bem. João entrou na cozinha secando as mãos e viu a echarpe na mão dela. Seu estômago se contraiu. O que é isso, João? E não me diga que achou na trilha de novo. A voz dela era... João hesitou, a mente procurando uma explicação, mas a verdade estava ali, pendurada entre eles, como uma rede prestes a romper. É de uma amiga, Mariana, alguém que estava ajudando no viveiro, disse ele, a voz falhando, sabendo que a mentira era frágil. Mariana apertou a echarpe, os olhos fixos nos dele. Uma amiga? Que amiga deixa uma coisa dessas no seu bolso, João? Me diz a verdade. O tom dela era firme, mas havia uma dor escondida, como uma onda que se forma antes de quebrar. João respirou fundo, sabendo que não podia mais fugir. É de Clara. Ela estava ajudando com umas coisas no viveiro. Não é nada demais. As palavras soaram falsas até para ele. E o olhar de Mariana dizia que ela sabia disso. Ela jogou a echarpe na mesa, o tecido caindo como uma acusação silenciosa. Não é nada demais? Então por que você está tremendo, João? Ele abriu a... Mariana virou-se, voltando para a louça, mas o silêncio entre eles era mais alto que qualquer grito. João ficou parado, olhando para a echarpe na mesa, o coração pesado como uma âncora afundando no mar. Ele sabia que precisava fazer algo, consertar o que havia quebrado, mas a imagem de Clara ainda dançava em sua mente e a verdade, agora exposta, parecia uma rede que ele não sabia como desenredar. Ele deu um passo em direção a Mariana, a mão hesitando no ar, querendo tocá-la, mas sem saber se ela aceitaria. A mão de João Pedro pairava no ar, hesitante, como se tocar Mariana pudesse queimar, ou pior, confirmar a distância que agora os separava. A cozinha de Itacaré, iluminada pela luz fraca de uma lâmpada pendurada, parecia pequena demais para conter o peso daquele momento. A echarpe de Clara, jogada sobre a mesa, era... Mariana, de costas, lavava a louça com movimentos bruscos, o som dos pratos batendo uns contra os outros ecoando como um aviso. João queria dizer algo, qualquer coisa que pudesse apagar a dor nos olhos dela, mas as palavras pareciam presas, como peixes em uma rede apertada. Ele abaixou a mão, o coração apertado, e saiu da cozinha em silêncio, deixando a echarpe ali como um segredo que não podia mais carregar.
Nos dias que se seguiram, a vila parecia pulsar com a energia do início do carnaval, com os tambores distantes ensaiando para as festas que tomariam as ruas de Itacaré. Mas na casa de João e Mariana, o clima era de calmaria tensa, como o mar antes de uma tempestade. João mergulhou no trabalho, passando horas na salgadeira, onde o cheiro forte de peixe salgado parecia ser a única coisa capaz de abafar seus pensamentos. Ele evitava o viveiro, temendo que Clara aparecesse com suas cestas e sorrisos. Puxando Mariana, por sua vez, voltava da cooperativa com um olhar mais suave, mas ainda carregado de perguntas não ditas. Ela não mencionou a Echarpe novamente, mas João sabia que a desconfiança estava lá, como uma correnteza sob a superfície. João decidiu que precisava reconstruir o que havia quebrado. Ele começou a passar mais tempo com Rafael, seu filho, que estava na vila para o feriado. Os dois saíam cedo para a praia, onde o menino corria atrás das ondas, tentando pegar caranguejos com uma rede improvisada. "Pai, você já viu um caranguejo tão rápido assim?" gritava Rafael rindo enquanto a areia grudava em seus pés. João sorria, o coração aquecido pela alegria do filho, mas também pesado pela culpa que o seguia como uma sombra. Ele olhava para o menino com seus olhos brilhantes e cheios de vida, e prometia a si mesmo que não deixaria seus erros destruírem a família. Enquanto isso, Clara, sentindo a distância, ela sabia que ele estava se afastando, e embora doesse, ela não era mulher de se prender ao que não podia ter. Na vila, os rumores do carnaval já agitavam as conversas, e Clara, com seu jeito livre e encantador, atraía olhares onde quer que fosse. Foi numa dessas tardes, enquanto caminhava pelo mercado com um cesto de mandioca fresca, que ela encontrou Luiz, um ex-capitão de barco que agora vivia de sua pequena pensão e de cuidar de um viveiro de camarões no outro lado da vila. Luiz era diferente. Mais velho, com 42 anos, tinha o rosto marcado pelo sol e uma calma que parecia ancorar qualquer tempestade. "Clara, tá ficando mais bonita a cada dia, se dia assim", disse Luiz com um sorriso tímido, enquanto pesava um saco de farinha no mercado. Ela riu, jogando o cabelo para trás, o gesto natural que fazia os homens da vila virarem a cabeça. Eles começaram a conversar, primeiro sobre o preço da mandioca, depois sobre o carnaval que se aproximava. Luiz, com sua voz grave e maneiras gentis, contava histórias de suas viagens pelo mar, e Clara, pela primeira vez em muito tempo, sentia algo além da necessidade de conquistar. Era como se a calma dele fosse uma brisa fresca em meio ao calor sufocante de seus dias. Nos dias seguintes, Clara e Luiz se encontravam com mais frequência. Ele a convidava para tomar um suco de caju na praça, onde as crianças corriam e os tambores do carnaval ensaiavam ao fundo. Clara, que antes usava seus vestidos leves como uma arma, agora os vestia com uma leveza diferente, como se quisesse apenas ser vista, não provocar. Luiz não era como os outros homens da vila. Ele a ouvia, fazia perguntas sobre seus sonhos, sobre o que ela... "Você já pensou em recomeçar, Clara? De verdade?" perguntou ele uma noite, enquanto caminhavam pela praia, o som das ondas misturando-se ao eco distante dos tambores. Clara olhou para o mar, os olhos brilhando com uma vulnerabilidade que ela raramente mostrava. "Talvez, Luiz, mas recomeçar é difícil quando a gente carrega tanto peso." Enquanto Clara encontrava um novo caminho, João tentava consertar o seu. Ele começou a ajudar Mariana em casa, algo que não fazia há anos. Certa manhã, ele a surpreendeu preparando um café com pão de queijo fresco, o cheiro enchendo a casa com uma nostalgia dos primeiros anos de casamento. Mariana, ao ver o esforço dele, deixou um sorriso tímido escapar. "Tá querendo me conquistar de novo, João?" brincou ela, mas havia um calor em sua voz que ele não ouvia há muito tempo. Ele riu, passando a mão pela nuca. Quem sabe... Eles comeram juntos, e pela primeira vez em semanas, o silêncio entre eles não era pesado, mas reconfortante, como uma brisa suave após um dia quente. Uma tarde, enquanto João e Rafael voltavam da praia, carregando uma rede cheia de caranguejos, eles cruzaram com Clara e Luiz no mercado. Clara estava radiante, com um vestido verde que parecia capturar a luz do sol,
e Luiz, ao lado dela, segurava uma sacola de frutas com um sorriso tranquilo. João sentiu um aperto no peito, mas não era ciúme, era alívio. Ele cumprimentou os dois com um aceno, mantendo a distância. Oi, Clara. Luiz, tudo bem? Disse ele, a voz firme, mas com um toque de cautela. Clara sorriu, um sorriso diferente, mais leve, como se ela também tivesse encontrado um novo porto. Tudo ótimo, João. E contigo? Ele assentiu, apertando a mão de Rafael, que puxava sua camisa. Luiz, com sua calma característica, fez uma piada sobre o carnaval e todos riram. Mas o momento era breve, como uma onda que passa e deixa apenas espuma. João e Clara trocaram um olhar rápido, um entendimento silencioso de que o que haviam compartilhado era passado. Enquanto caminhavam de volta para casa, Rafael correndo à frente, João sentiu o peso no peito aliviar, como se tivesse soltado uma âncora que o prendia ao fundo do mar. Ele olhou para o filho, depois para o céu, onde o sol se punha em tons de laranja, e prometeu a si mesmo que faria o que fosse preciso para manter sua família unida. Naquela noite, enquanto Mariana arrumava a mesa para o jantar, João pegou a echarpe de Clara, que ainda estava guardada em um canto da casa, e jogou-a no fogo do quintal. As chamas lamberam o tecido, o perfume de jasmim subindo em fumaça, como se eles... Mariana, do outro lado da janela, observou em silêncio, e quando seus olhos se encontraram, havia um entendimento novo entre eles, frágil, mas promissor, como a primeira onda que toca a praia após uma tempestade. As chamas que consumiram a echarpe de Clara crepitavam no quintal, e o olhar que João Pedro trocou com Mariana através da janela parecia carregar um peso novo, como se o fogo tivesse queimado não apenas o tecido, mas também uma parte do passado que ele queria deixar para trás. A noite em Itacaré estava quente, com o som dos tambores do carnaval ecoando ao longe, anunciando a festa que tomaria as ruas nos próximos dias. João ficou parado por um momento, observando as brasas se apagarem, enquanto o cheiro de jasmim se dissipava no ar, substituído pelo aroma terroso da madeira queimada. Ele respirou fundo, sentindo o peito mais leve, como se tivesse... Mariana, do outro lado da janela, continuou a arrumar a mesa, mas o silêncio dela era diferente agora, não mais carregado de desconfiança, mas de uma esperança cautelosa, como a primeira luz do amanhecer após uma noite de tempestade. Os dias que se seguiram foram marcados pela energia vibrante do carnaval. As ruas de Itacaré se encheram de cores, com bandeiras coloridas penduradas entre as casas e o som de tambores e risadas ecoando até altas horas. João e Mariana decidiram levar Rafael para a festa, algo que não faziam juntos há anos. O menino corria entre as barracas, o rosto pintado com estrelas brilhantes, segurando um chocalho que agitava no ritmo da música. João segurava a mão de Mariana, sentindo o calor familiar dos dedos dela entre os seus, e pela primeira vez em semanas, o toque não parecia frágil, mas sólido. Mariana, com um vestido leve que dançava com o vento, sorria ao ver Rafael dançar, e João sentiu o coração aquecer, como se o carnaval estivesse reacendendo algo que ele temia ter perdido. Enquanto caminhavam pela praça, onde as pessoas dançavam ao som de um trio elétrico, João avistou Clara do outro lado da multidão. Ela estava com Luiz, o ex-capitão de barco, que segurava uma garrafa de cerveja gelada e ria de algo que ela dizia. Clara usava um vestido vermelho que parecia capturar a luz das lanternas, o cabelo solto balançando enquanto ela dançava com uma leveza que João não via há muito tempo. Luiz, com seu jeito calmo, a segurava pela cintura, os dois parecendo perdidos em seu próprio mundo. João sentiu uma pontada no peito, mas não era ciúme. Era uma aceitação silenciosa de que Clara havia encontrado seu caminho, assim como ele estava tentando encontrar o dele. Clara percebeu o olhar de João e acenou, um gesto. Feliz Carnaval, João! Gritou ela por cima da música, o sorriso aberto, sem traços da provocação que antes o desarmava. João acenou de volta, um sorriso tímido nos lábios. Para você também, Clara. Mariana, que observava a troca, apertou a mão dele de leve, como se quisesse lembrá-lo de onde estava. João olhou para ela, vendo nos olhos dela não apenas perdão, mas uma promessa de recomeço.
Ele apertou a mão dela de volta, o coração batendo no ritmo dos tambores, como se a música estivesse celebrando a chance que eles tinham de reconstruir o que quase fora perdido. Naquela noite, enquanto a festa continuava, João, Mariana e Rafael voltaram para casa exaustos, mas felizes. Rafael adormeceu no colo de João, o chocalho ainda preso em sua mão pequena, e Mariana riu, um som que João não ouvia há meses. Ele tá parecendo você quando era mais novo, sabia? Sempre correndo atrás de alguma aventura. João sorriu, sentindo o peso do passado se dissipar um pouco mais. Talvez eu ainda tenha um pouco disso, mas agora só quero as aventuras certas, amor. Mariana olhou para ele, os olhos brilhando sob a luz da lua que entrava pela janela. Então vamos fazer essas aventuras juntos, João. Nada de trilha sozinho. Os dias após o carnaval foram de uma calma renovada. João voltou ao viveiro, mas agora com Rafael ao seu lado, ensinando-o a cuidar dos camarões e contando histórias do mar que ele ouvia do avô. Mariana, percebendo o esforço de João, começou a passar mais tempo em casa, ajudando na salgadeira e até cozinhando com ele, algo que raramente fazia. Uma noite, enquanto preparavam uma moqueca juntos, ela perguntou com um tom leve, mas firme: João, aquela echarpe era só uma echarpe, né? Ele parou, a faca suspensa sobre o coentro que cortava, e olhou para ela. Ela assentiu, um sorriso pequeno nos lábios, e continuou a mexer a panela, como se a resposta tivesse sido o suficiente para fechar aquela porta. Enquanto isso, Clara e Luiz se tornaram uma presença constante na vila. Eles eram vistos juntos no mercado, na praia e até na igreja, onde Clara, que antes evitava as missas, agora aparecia com um lenço na cabeça, segurando a mão de Luiz com uma serenidade que surpreendia os fofoqueiros de Itacaré. A vila, que adorava um boato, começou a falar de como Clara havia mudado, como Luiz parecia ser o porto seguro que ela precisava, e, de certa forma, João sentia que aquele encontro na cabana, que quase destruíra sua vida, havia sido o empurrão que Clara precisava para encontrar algo verdadeiro. Numa manhã ensolarada, enquanto João varria o quintal, ele viu Clara passar pela trilha, carregando uma cesta de frutas para vender no mercado. Ela parou por um instante. Obrigada, João, disse ela, a voz baixa, quase um sussurro. Ele franziu a testa, confuso. Por quê? Clara riu, o som leve como o vento que balançava os coqueiros. Por me fazer enxergar o que eu realmente queria. Antes que ele pudesse responder, ela seguiu em frente, o vestido vermelho dançando com seus passos, como se